Vamos para mais uma aula de geografia? Bom, você vai pegar aí o seu livro e a gente vai fazer a correção das atividades, não é isso? Da página 215 até a página 218, ok? Então, nós trabalhamos os aspectos físicos, não foi isso? Da Ásia, e agora a gente vai fazer as atividades. Página 215, não é isso? Vai aí na questão 1, ele vai pedir para você ler os títulos de algumas reportagens. A primeira vai dizer o seguinte: chuvas de monções já mataram mais de 270 pessoas no sul da Ásia. O segundo vai dizer: chuvas de monções na Índia devem ser suficientes para a agricultura, tá? Então a gente tem que lembrar o que são chuvas de monções, né? Que são aquele fenômeno climático que vai levar as chuvas para a Ásia. E aí a gente vai ter as monções de verão e as monções de inverno, tá? Nas monções de inverno, a massa de ar no continente ela vai estar mais fria e vai para o oceano, né? Então eu vou ter aí um período de seca. Já nas monções de verão, essas massas de ar vão estar frias no oceano, então elas vão para o continente e eu vou ter grandes chuvas, tá? E aí ela vai perguntar na questão A, da número 1. As reportagens apresentam informações sobre as monções de inverno ou de verão. Justifique. E aí? Você tem que lembrar, né? Quando é que eu tenho as fortes chuvas? Eu acabei de falar aí, ó. A resposta seria: as monções que levam chuva para o continente são as de verão, pois os ventos sopram do oceano, levando a umidade sobre o continente, tá? Então é só você lembrar, seria essa a resposta, como eu falei. As massas de ar no verão elas vão estar mais frias no oceano, então ela vai partir do oceano para o continente, por isso as fortes chuvas. Na letra B vai dizer o seguinte: qual é o período em que ocorre o tipo de monção citada na alternativa A? Então ela vai pedir aí mais ou menos, né, os meses. E no caso aí também da estação. Como é verão, não é isso? Na Ásia, e aí a Ásia ela vai estar localizada no hemisfério norte. O hemisfério norte lá, quando é que vai ser o verão? Vai ser nos meses de junho e a setembro, não é? Então você deve colocar aí, né? Vai ocorrer no período de verão no hemisfério norte, de junho a setembro. Tudo bem? Na letra C vai dizer o seguinte, ó. Uma reportagem apresenta dados dos impactos negativos da monção e outros dos impactos positivos. Você concorda que há esses dois tipos de impactos? Explique. Vai ser mais aí uma resposta pessoal, certo? Sobre a sua opinião aí sobre os impactos dessas chuvas de monções, se há ou não. Bom, na questão 2 já vai te pedir, né? Já vai te dar aí algumas afirmativas. A primeira vai dizer assim: a regionalização do continente asiático em 6 regiões leva em conta os aspectos sociais e econômicos. Na 2 vai dizer: o petróleo e o gás natural são dois dos principais recursos minerais do continente asiático. A Europa, por exemplo, é dependente do gás natural produzido pela Rússia, pois a maior parte da produção vai para o continente europeu. Na frase 3 vai dizer o seguinte: o clima frio predomina na porção norte do continente, especificamente na Rússia. O tipo de vegetação predominante são as pradarias. E já na frase 4 vai me dizer assim: as cadeias de montanhas, especialmente na Ásia Central, são importantes áreas, né, onde a maioria dos rios do continente nasce. Então, ele vai te perguntar: estão corretos? E aí, a letra A alternativa B, C, D ou E, tá? Então, se a gente vai observar, ó, quais são as alternativas aí corretas? A 2 é correta, né, que vai falar sobre o gás natural lá da Rússia, então a frase 2 vai ser correta. E a frase 4, né, que vai falar sobre aí as cadeias de montanha da Ásia Central, que é onde a maioria dos rios da Ásia vão nascer, tá? Então apenas a frase 2 e a frase 4. Qual seria a alternativa correta? A alternativa, né, da letra C, tudo bem?
Agora vamos para a questão 3, vai dizer assim: grande parte dos rios asiáticos possui suas nascentes no planalto do Tibete. Explique a principal causa para que isso ocorra, né? Eu falei isso, citei um pouco na aula passada. Bom, a resposta seria: o planalto do Tibete está localizado na Ásia Central e caracteriza-se por ser uma área elevada, classificada como um dispersor de água, pois as nascentes dos rios estão em áreas mais altas. Tudo bem? Esse seria aí o motivo, né, da maioria das nascentes estar lá no planalto do Tibete. A 4 vai dizer assim: explique a formação da cordilheira do Himalaia e a ocorrência frequente de abalos sísmicos nessa região. Eu falei um pouco na aula passada sobre a formação dessa cordilheira, né? Bom, o que é que você pode colocar? Ela se formou pelo confronto, né, entre as placas tectônicas eurasiática e indo-australiana. E como o processo de formação ainda está ocorrendo, a região é instável geologicamente, com ocorrência frequente de terremotos, tá? Então essa aí é a resposta, seria a resposta de o porquê a cordilheira do Himalaia ainda haver, tá, abalos sísmicos constantes, né? Então seria porque ela ainda está em formação geológica, tudo bem? A questão 4, né, dessa atividade aí, que é do ícone atividades, está finalizada. A gente olha agora, né, vai para o ícone de olho na prova. Vamos lá. O de olho na prova vai iniciar com a questão 1, página 216, e vai dizer o seguinte: é um país montanhoso, tá? Sem saída para o mar, situado no sudoeste da Ásia, com grandes amplitudes térmicas anuais. No verão, as planícies do sudoeste atingem temperaturas de mais de 40 graus Celsius. No inverno, elas podem cair para menos 26 graus. Nas montanhas do norte, as chuvas variam de 100 milímetros para 400. O país é um dos mais pobres do mundo, com no máximo 10% de solo próprio para a agricultura. Os recursos minerais são abundantes, mas pouco explorados, predominando aí gás natural, carvão e minério de ferro. A indústria está concentrada em Cabul, tá? E vai pedir aí, identifique o país que se fala. Qual é o país que nós estamos falando? Afeganistão. Então vai ser a letra A, ok? Questão 2 vai dizer, olha, o território regional consiste de uma península de forma triangular que possui ao norte a muralha do Himalaia, seguida por planícies, e um extenso planalto que avança em direção ao Oceano Índico. Contemplando o território, aparece a ilha de Sri Lanka ao sul. O texto refere-se, então, qual seria aí a questão, né? Qual o país que vai estar se referindo? A Índia. Então, seria a questão B. Questão 3 vai dizer o seguinte, na Ásia das monções ocorrem ventos que durante uma época do ano sopram num sentido e em outra época no sentido inverso. Com base nessas informações, está incorreta a afirmativa do item. Então, a gente vai observar a afirmativa incorreta, tá? Vai dizer o seguinte na alternativa A. Esses ventos são produzidos por diferenças de pressão atmosférica entre o Oceano Índico e o sul e o sudeste da Ásia. Errado. Quer dizer, correto, tá? A gente está procurando a correta aqui. As monções chegam às regiões asiáticas no verão, provocando fortes chuvas e inundações. Então, eu vou ter fortes chuvas nos verões? Sim, tá? As secas vão ser no inverno. Na alternativa C vai dizer, durante o inverno, as massas de ar continentais úmidas deslocam-se para o oceano, provocando muita precipitação. Aí na C, a primeira parte está certa, né? Que vai dizer que as massas de ar continentais elas vão estar mais úmidas e elas vão se deslocar para o oceano. Tudo bem, correto. Porém, ele vai dizer que vai provocar precipitação, então vai estar incorreto. Ou seja, na questão 3, a alternativa C é a incorreta. Você deve marcar aí, porque estamos procurando justamente a incorreta, tá? Na questão 4, vai dizer o seguinte: centenas de pessoas morreram e milhares tiveram suas casas e propriedades destruídas depois da ocorrência de um terremoto que ocorreu na ilha Indonésia
em Sulawesi, em 28 de setembro de 2018. Aí vai te perguntar: o fenômeno relatado ocorre com certa frequência na Indonésia, pois esse país se localiza. Então vamos lá. Letra A. Em uma área formada por dobramentos modernos, originária de um processo colisional entre duas placas tectônicas, a eurasiana e a africana, no Oceano Pacífico. Ou letra B, porque está localizado no Círculo de Fogo do Oceano Pacífico, área formada no fundo do oceano por uma grande série de arcos vulcânicos e fossas oceânicas. A alternativa B é a correta, porque quando a gente for trabalhar mais na frente, né? Países da Ásia são localizados justamente aí nesse Círculo do Fogo, que vai ser áreas do oceano com grande instabilidade, tá? Então aí a resposta seria a alternativa B. Vamos para a questão 5. Vai pedir para você ler e diz assim: os 13 membros da equipe de futebol Iboa ficaram presos na caverna no dia 23 de junho após chuvas fortes inundarem a entrada principal do local, né? Vocês acredito que tenham visto essa reportagem aí, onde algumas crianças, né, junto com seu treinador, entraram em uma caverna e acabaram ficando presos. E aí ele diz: naquela ocasião, os militares tailandeses afirmaram que os jovens teriam aulas de mergulho para conseguir deixar o complexo de cavernas, tá? Localizado lá em Chiang Rai, no norte da Tailândia, e que é o quarto mais extenso do país, com cerca de 10 quilômetros, tá? Então, esse complexo de cavernas seria o quarto mais extenso. Aí vai dizer o seguinte: as chuvas fortes citadas no texto podem estar diretamente relacionadas, bora lá, ao efeito, né, da nevasca sazonal, ao grande adiabático sísmico, às monções tropicais, à ondulação extratropical ou à circulação termoalina. Gente, essa é óbvio, né? O que é que a gente viu? Nós trabalhamos o quê? Monções, tá? Então vai estar ligado justamente às monções tropicais. Alternativa C, tudo bem? Vamos aí finalizar, tá? Com o mapa mental sobre os aspectos naturais e vai dizer assim: Ásia e aspectos naturais. Pode ser organizado em relevo, destacando-se instabilidade geológica, cordilheira do Himalaia, montes Urais, planícies fluviais, indo-gangética, mesopotâmica. Ásia e aspectos naturais. Pode ser originada em formações vegetais compostas de desertos, clima desértico, vegetação mediterrânea, clima mediterrâneo, floresta tropical, clima subtropical, florestas equatoriais, clima tropical, tá? Hidrografia, destacando os rios. O rio Ganges, tá? Aí vem Brahmaputra, Mekong e o rio Indo, tá? E aí a gente finaliza a correção no ano dessa atividade. Próxima aula a gente já vai entrar no segundo capítulo do livro 2. Fica atento, se não colocou as atividades em dia, coloca e eu te vejo na próxima aula. Até mais!